Bom dia, Edileuza. Dani, bom dia. Dri, bom dia. Sandra, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo direitinho? A iluminação tá boa? Que bom, Edileuza. Estão me ouvindo direitinho? Oi, Cris. Veja se vocês ouvem um som no fundo. Eu coloquei uma música no fundo. Eu queria saber se vocês estão ouvindo, se tá alta, se tá baixa, se tá boa. Bom dia, Roberto. Lu Costa, bom dia. Ótimo, obrigada, Dani. A música tá ok também, Roberto, obrigada. Tá bem baixinha a música, né? Eu quero que vocês me ouçam, mas a música eu quero que fique no fundo. Ótimo. Tá excelente. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se entra mais gente, aí a gente já começa. Vamos falar hoje sobre insônia. Carla, bom dia. Leila, bom dia. Tá sem som? Veja se não é no seu telefone, Cris. Que as demais pessoas estão falando que tá ok, deve ser no seu telefone, então. Tudo bem, Leila? Esperar mais um pouco para ver se entra mais alguém. Se entra a Dani lá, a Alessandra lá da Espanha, eles também não entraram ainda. E a gente já faz a nossa meditação de presença, já inicia com o nosso assunto de hoje. E aí vamos desenvolver o assunto, vamos ver se a gente consegue ajudar vocês falando um pouquinho. Esse momento tem muita reclamação com relação à insônia, né? Muito por conta da situação que estamos vivendo, né, no mundo. E vamos falar um pouquinho para ver se a gente consegue amenizar essa situação, para ajudar todos vocês também. Ok? Tá bom o som então, Edileuza? E o seu, Cris, melhorou? Eu acho que deve ser o som, o seu celular, Cris. O restante tá me ouvindo normal, né? Ótimo. Vamos dar mais alguns minutinhos, tá, gente? Pra ver se o pessoal da Espanha entra também. Ótimo, Cris. Oi, Meire, bom dia. Vamos esperar mais um pouquinho e aí a gente já começa. Ótimo, Cris, acho que é isso mesmo. Elaine, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês, mais um sábado. Bom, eu vou iniciar fazendo a nossa meditação de presença e as pessoas vão entrando e depois a gente inicia o nosso assunto. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez, respira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, respirando profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Sentem-se numa posição confortável. Sinta o seu corpo, sinta ele relaxado e conectado com esse momento. É importante que vocês estejam aqui hoje presente, porque esse é um momento para vocês e é o seu momento no aqui e no agora. Os problemas existem,
mas é importante que hoje nós estejamos conectados aqui com o assunto, falando sobre insônia, para ajudar um pouquinho vocês. Respirem profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Aproveite esse momento de forma consciente, acordado, atento e saia do piloto automático. Baixe todas as suas barreiras, baixe todas as suas defesas. Observe a abundância à sua volta. Deixe por alguns instantes todos os problemas lá do lado de fora, porque esse é o seu momento e é um momento especial só para você. Este é o agora. Esteja nele, no agora. E repita em voz alta: eu estou presente no aqui e no agora. Mais uma vez, eu estou presente no aqui e no agora. Mais uma vez, eu estou presente no aqui e no agora. Respirem profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Se sintam presente. Perceba seu corpo, seus sentimentos, as suas emoções e respire profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Vou pedir para vocês, no momento de vocês abrirem os olhos e se conectando aqui com a gente nesse momento, para a gente começar a nossa live de hoje falando um pouquinho sobre insônia. Ótimo, estão bem todos aqui, voltamos, todos conectados, presentes no aqui e no agora, para que a gente consiga evoluir. Bom dia, Marinho, bom dia, Kátia, bom dia, Pati, bom dia, Ana, muito obrigada pela presença de todos vocês. Marileuza, muito obrigada. Bom, e hoje eu vou começar falando um pouquinho da insônia, né? Eu acabei escolhendo esse tema porque realmente tem sido uma reclamação de muitas pessoas, né? Por conta da situação que estamos vivendo, isso só intensificou. Embora a insônia é um assunto que acaba afetando quase 80% da população. E eu acabei escolhendo esse tema para tentar ajudar algumas pessoas que realmente estão, né, preocupadas, né, com esse momento e não estão conseguindo mesmo se desconectar. Nem mesmo na hora do descanso, né, que a gente precisa, né? Eu costumo dizer que o sono, ele é um reset que a gente precisa fazer para a gente iniciar o dia seguinte. Então, o quão é importante a gente tomar conta, né, da gente no dia a dia e no sono também. A gente se preocupar em dormir, né, em se recarregar para iniciar o dia seguinte. E a insônia, ela tem ela é causada, né, por problemas psíquicos ou até orgânicos, né? Muitas vezes a gente até necessita buscar auxílio de um médico para a gente até identificar, né, o que pode estar acontecendo. A gente vai falar aqui de alguns pontos que eu acho que é interessante, que inclusive vai ajudar muito vocês, né, na qualidade do sono, no desenvolvimento de vocês, né, porque a gente precisa sim estar sempre se preparando, dando o reset para a gente ficar melhor no dia seguinte, para ser mais produtivo, para ter um recurso cognitivo eficiente, tudo isso, né, ajuda a gente no dia seguinte. O bom sono, ele é extremamente importante. E aí eu vou comentar um pouquinho com vocês, né, o que pode estar acontecendo e o que a gente pode fazer para estar melhorando essa qualidade de sono.
Muitas vezes a insônia ela vem, e nesse momento a gente percebe que isso vem carregado de ansiedade, de depressão, e a pessoa não consegue nem se desconectar, né? Por conta da ansiedade, por conta da depressão. Às vezes a pessoa tem um hábito alimentar também que não ajuda, né? Acaba comendo comidas pesadas ou se alimentando muito tarde da noite, né? A gente costuma comentar que até 8 horas da noite seria interessante você se alimentar e depois disso você não comer mais nada que seja muito pesado para não prejudicar, inclusive, na sua digestão e na sua qualidade de sono. Então, tudo isso pode ser causa da insônia, né? Às vezes uma dor física que você tenha, que realmente impede você de dormir, falta de exercício físico. O exercício físico ele ajuda muito a gente na qualidade do sono, da gente dormir e relaxar, né? Inclusive. Então, o exercício também é extremamente importante. Além do que, temos também algumas doenças que a gente chama de causas, né, do sono, que são problemas em virtude do sono, como é o ronco, a apneia, a síndrome das pernas inquietas, tudo isso, o sonambulismo, tudo isso também acaba prejudicando a qualidade do sono. Então vejam que tem N fatores que realmente causam problema e acabam prejudicando a gente na qualidade do sono. E é importante a gente identificar o que pode estar acontecendo para que a gente possa dar a solução, né, e dar a qualidade de sono que a gente merece. Cada um tem realmente uma qualidade de vida, né, tem um hábito, né, diário e cada um vai saber avaliar efetivamente o que pode estar prejudicando e o que pode estar fazendo para estar melhorando tudo isso. Costumamos dizer que o ideal seria dormir de 7 a 8 horas, né, para você ter sim um sono reparador e para no dia seguinte você estar inteiro, né, para fazer as suas coisas. Mas tem gente que com 4, 5 horas já está bem, né, e consegue levar o dia seguinte de forma efetiva sem nenhum problema. Então, existem pessoas que dormem menos, né, com a idade a gente costuma dormir menos, né, efetivamente. Mas é importante que a gente avalie isso no dia seguinte, você tem que estar descansado. Embora os médicos comentem que essas pessoas dormem 4, 5 horas, mas que o ideal mesmo é dormir de 7 a 8 horas para você se restabelecer e para você ter um sono reparador, para você efetivamente continuar no dia seguinte. Então, é importante também avaliar tudo isso e assumir a sua individualidade, né? Porque cada um, né, tem um ritmo de vida e deve ser respeitado, né? Então, a gente tem vários tipos de insônia, tem aquelas pessoas que têm dificuldade, né? Além de todos esses problemas que eu acabei de mencionar para vocês, tem também as pessoas que demoram para dormir, né? Vão para a cama e não conseguem dormir, tem dificuldade de pegar no sono, tem aquelas pessoas que dormem e acordam durante a noite, tem aquelas pessoas que acordam às 3 horas da manhã, né? Efetivamente, a maioria das pessoas acabam acordando 3 horas da manhã. Puxa, mas estranho, por que a gente acorda 3 horas da manhã? E tem todo no mundo holístico, as pessoas acabam levando isso para um outro comentário, né? Que eu nem vou mencionar aqui com vocês. Mas eu vou levar mais para a parte física mesmo, né? Porque quando a gente fala de acordar 3 horas da manhã, eu vou até explicar para você o porquê que isso pode acontecer. Por vezes, a ansiedade que a gente carrega, né? A gente vai dormir. O que é o sintoma da ansiedade, né? Você estar alerta a todo momento. Então, você está alerta a todo momento e você cria aquela ansiedade e você não consegue se desconectar. E quando você vai dormir, essa ansiedade ela ainda permanece. Por mais que você tenha sono, você dorme
E aí quando você entra no estágio do sono, que a gente chama do sono REM, que é quando você está efetivamente relaxado e que você começa a entrar naquela no sonho, né, de você realmente estar desconectado e permitindo que o seu inconsciente se conecte com o seu consciente. Aí você acorda, porque a sua ansiedade é tão grande que você precisa estar alerta, né? E se você entrar nesse estágio de relaxamento, na fase REM do sono, você se desconecta. Então, veja que a nossa mente, ela é sábia, né? Até no sono, quando você está conseguindo se desligar, né, daquela ansiedade, daquela situação de alerta, você acorda. Então, por isso que a gente fala que isso acontece às vezes às 3 horas da manhã. E por que acontece às 3 horas da manhã? Nós temos 4 fases, né, do sono. A primeira fase, que é a fase do sono leve. Então, você dorme 10 minutinhos, você ainda acorda com algum barulho ou com algum som, você não tá realmente desconectado, você ainda tá naquela fase de querer relaxar e entrar em sono. Então, os primeiros 10 minutos, você ainda fica alerta com relação a alguns movimentos externos. Depois desses 10 minutos, você entra para uma segunda fase, que também é uma fase de sono leve. Você já está adormecido, mas você ainda acorda com alguns sons ou com algumas interferências externas, né? Alguém que esteja ao seu lado, alguma coisa assim. Então, essa já é a segunda fase, que mais ou menos depois de uns 20 minutos que você está deitado, que você entra nessa segunda fase do sono leve. Depois do sono leve, você entra para o sono profundo. Esse sono profundo, ele sim, que você já está relaxando os seus músculos, você já começa a se desconectar das interferências externas. Então, você entra num sono profundo e a sua mente já começa a se desconectar das interferências externas. Então, você já não acorda com facilidade. Então, esse é o sono profundo. Depois do sono profundo é que vem o sono REM, que a gente fala, que é quando você efetivamente está relaxado, você está desconectado, né, das interferências externas e você começa a sonhar. E nessa fase REM que a gente fala que é a fase em que você precisa realmente relaxar, né? Você consegue se desconectar, você consegue relaxar os seus músculos, você consegue sonhar efetivamente. E essa fase REM é a fase em que você começa a fazer a recuperação, né, de toda a sua energia, você começa a se preencher, né, de situações positivas, né, para você se conectar depois que você acordar de uma forma mais tranquila e mais relaxada. Tem muitas pessoas que não conseguem entrar nessa fase REM e muito tá ligado mesmo às pessoas que são muito ansiosas, né? Porque elas não permitem, a consciência delas, né, a mente delas não permite que ela relaxe e que ela saia do estado de alerta. Então, veja que é interessante vocês avaliarem, né, vocês ou as pessoas que conhecem, que possam realmente relatar tudo isso, para que a gente tome essa atenção de repente até cuidar dessa ansiedade através de uma psicoterapia, ou qualquer outro tipo de tratamento, para que você tenha a sua qualidade de vida e para que você tenha a sua qualidade de sono também, para o dia seguinte você se reestabelecer. Então você sonha, e essas 4 fases elas se repetem várias vezes. Então o sono REM, geralmente ele entra uns 90 minutos depois que você já adormeceu, né? Depois que você deitou, uns 90 minutos mais ou menos, que aí que dá por volta de 3, 2, 4 horas da manhã,
que a gente acorda, a gente desperta, né? Então a sua mente não permite que você entre nesse estágio. Então é exatamente nesse momento, nessa fase REM, que você não consegue entrar. E é exatamente essa fase a mais importante para você se reconectar, para você se restabelecer para o dia seguinte. Até por questão de saúde mesmo, né? Você precisa entrar nessa fase para você se recuperar e para você ter uma qualidade de vida e não ser acometido, inclusive, de doenças físicas, né? Porque o sono também ajuda a gente a se restabelecer. Depois eu até vou comentar com vocês que tem algumas doenças que elas são ocasionadas por conta das pessoas não conseguirem relaxar durante o sono. Então veja que o sono ele é extremamente importante. Então essas fases elas se repetem, né? A primeira fase REM ela dura em torno de 10 minutos, depois a segunda fase REM ela dura 20, e aí você vai relaxando, relaxando e pode chegar até uns 30 minutos da fase REM, depende da sua entrega no sono, de você estar relaxado realmente. Essas fases elas se repetem durante essas 8 horas de sono em que você vai descansar. Então é importante sim sonhar. Eu às vezes até comento com as pessoas que é interessante até avaliar, porque o sono, o sonho geralmente ele é manifestação do nosso inconsciente. Então eu costumo dizer que tem uma portinha entre o consciente e o inconsciente, né? Quando a gente está relaxado, essa portinha ela se abre do consciente e inconsciente, e tudo aquilo que está no nosso inconsciente, ele começa a ter acesso ao nosso consciente, que é o sonho. E às vezes esse sonho ele vem de uma forma distorcida, mas ele é sim a manifestação do nosso inconsciente. Às vezes a gente nem compreende o que pode estar acontecendo, porque vem de forma distorcida, mas é interessante que a gente aceite que tudo isso venha. As pessoas comentam inclusive de aqueles sonos muito turbulentos, né, os pesadelos, tudo isso está ligado sim ao seu dia a dia, né, a sua qualidade de vida no dia a dia. Se você tem uma vida agitada, muita preocupação, uma alimentação pesada, tudo isso vai prejudicar a sua qualidade de sonho também, né, não só do sono, mas de sonho também. Então veja que é importante avaliarmos tudo isso para que a gente tenha sim a nossa qualidade de sono, né? Para que a gente tenha um dia seguinte mais produtivo. Então o que a gente tem que fazer, né? Para que a gente tenha uma qualidade de sono melhor, né? Então a gente precisa se adequar a um horário efetivo, um horário regular para a gente dormir. A gente precisa evitar dormir durante o dia. Conheço muitas pessoas que acabam dormindo durante o dia e acaba prejudicando o sono à noite. É lógico, é super gostoso depois do almoço, né? Você tirar um cochilo, mas que esse cochilo seja de 15, 30 minutos e não efetivamente muito mais que isso, porque isso vai prejudicar na sua qualidade de sono durante a noite. E é importante que a gente esteja preparado para dormir bem. Veja que eu já comentei com vocês várias situações que prejudicam e que nos impedem, inclusive, de viver de uma forma mais produtiva no dia seguinte, se a gente não tem uma qualidade de sono, né? Fazer exercício físico é super importante, né? Você, ou de manhã, ou de noite, a gente costuma dizer que até umas 6 horas antes de você dormir, né? Para você não ficar criando adrenalina, para que você depois também você não consegue dormir, você fica tão, né, adrenado que você não consegue se desconectar, você não consegue relaxar e você não consegue dormir. Evitar cafeína, café, chá, tudo isso que realmente pode te prejudicar por falta de 5, 6 horas antes de você dormir. Tudo isso é ponto de atenção, né? Tem gente que não tem nenhum problema, né? Eu tomo café e não é o café que me prejudica no meu sono, né? Não é efetivamente o café, mas tem muitas pessoas que sim, né? Tem essa problemática de tomar café e não conseguir dormir depois.
Comer até umas 8 horas da noite, isso é importante. Você criar esse hábito de se alimentar até umas 8 horas da noite, para que você não fique, né, com a digestão muito ativa quando você for dormir, porque isso também vai prejudicar a sua qualidade de sono, né? Procurar um lugar tranquilo para você dormir, um lugar gostoso, aconchegante. Costumo dizer muito para as pessoas tomarem cuidado, porque às vezes a gente tem o hábito de comer na cama, ou de ler, ou fazer qualquer outra coisa, né, em cima da cama, e aí acaba realmente prejudicando a sua qualidade de sono. A cama tem que ser só para dormir, ou por uma atividade mais íntima, né? Só isso a cama serve, né? Não é para comer, não é para ler livro, não é para costurar, não é para bordar. A gente tem que tomar cuidado, né, com a cama e com o local em que você relaxa e que você vai dormir, né? Evitar álcool, né, de 5 a 6 horas antes de você dormir também, porque o álcool, a gente acha que, né, tomando um álcool, tomando um vinho, né, tomando alguma coisa, uma cerveja, né, no jantar, vai relaxar. Sim, relaxa, no primeiro momento, né, o álcool ele relaxa, mas depois ele acelera, né, ele te deixa mais conectada e a sua energia mais alta e você tem a dificuldade de dormir, né? Luz, né? Uma coisa que a gente tem comentado muito, a gente tem que se preocupar em deixar num ambiente escuro, né? Para que a gente possa produzir o hormônio que é a melatonina, né? Para a gente poder tá conectado com o sono também. E a melatonina ela só é só criada através do escuro, né, com a ausência de luz. Tem muita gente que toma, né, a melatonina para fazer a indução do sono, mas não tem necessidade disso, porque o nosso organismo ele já produz tudo isso. E é só a gente tomar atenção por algumas dicas para que a gente possa realmente não precisar de um remédio ou algo externo para fazer o efeito que a gente precisa, para a gente ter a qualidade de sono que a gente precisa. Então, toma cuidado com o celular, né? A luz do celular prejudica, a televisão no quarto também prejudica, porque tem luz, né? Às vezes aqueles relógios que tem a luz também prejudica, né? Aqueles pontinhos, né, de verde ou vermelho dos aparelhos também às vezes prejudica. Então a gente precisa estar num ambiente escuro para que a gente possa produzir a melatonina, que a gente possa induzir o nosso sono de forma natural, sem a necessidade de ter a medicação ou alguma coisa assim, né? Fazer alguma atividade relaxante antes de você dormir, né? Lógico, fora da cama, né? Bordar, pintar, ler, ouvir uma música relaxante, assistir um programa mais tranquilo, né? Não assistir programas, né, muito pesados, né? Porque isso também vai prejudicar a sua qualidade de sono, né? Então, é importante que você faça alguma atividade que você goste e que você se sinta relaxado antes de dormir, né? Sempre fora da cama, né? Para que isso realmente te ajude na indução do seu sono, né? E quando você começa a ficar sonolento, aí sim você deve ir para a cama, dormir, e aí você vai ter uma qualidade de sono boa, se você seguir para e passo tudo isso que a gente está comentando aqui com vocês. Tomar um chazinho quente, né? Um chazinho morno, um leite morno, isso também ajuda. Tomar um banho, né, morno antes do sono também ajuda. Tudo que você faz para relaxar, para você ter a indução do sono e para você ter um sono adequado, para você poder relaxar e se conectar com o dia seguinte. Tem muita gente que fica brigando com a insônia, né? Às vezes não consegue dormir, fica brigando, vira para cá, vira para lá, olha no relógio, né? Não é interessante ficar olhando no relógio, fica, né, ansioso porque não consegue dormir, aí
efetivamente não consegue dormir mesmo, né? Então, é importante que a gente não brigue com a nossa insônia. A gente levante da cama, né? Depois de 30 minutos, você percebeu que você não conseguiu dormir, levanta, faz um chá, esquenta um leite, volta lá para o seu bordado, volte lá para o seu livro, né? Fora da cama, espera o sono vir novamente e volte para a cama, sempre evitando claridade, né? Porque você precisa criar sim o hormônio da indução do sono para você poder ter sono novamente e poder dormir novamente, né? É importante que a gente levante, que a gente saia da cama, faça alguma coisa, não, né? Procurando sempre ficar no escuro para você poder dormir depois e você se sentir mais relaxado, né? Uma outra coisa que ajuda muito e que eu comento muito com os meus pacientes é a gente fazer o exercício da respiração. Tem ajudado muitas pessoas, principalmente os meus pacientes, que eu ensino a respiração em qualquer situação, né? Porque a respiração, ela ajuda a oxigenar o nosso sangue. Eu tenho comentado isso, né, insistentemente nas minhas lives, da importância da gente respirar profundamente pelo nariz, soltar pela boca. Às vezes até você respirar profundamente pelo nariz e segurar a respiração no seu diafragma, né? E depois soltar lentamente. Então você respira contando até 5, segura a respiração no seu diafragma, contando até 5, e depois você vai soltando lentamente, contando até 7. Você tem que prestar atenção na sua respiração. Não adianta nada você fazer o exercício da respiração e ficar tentando lembrar o que você tem que fazer no dia seguinte, o que aconteceu, né? O que passou na televisão, o que eu preciso cozinhar amanhã, a reunião que eu tenho. Não adianta nada. Se você não conseguir prestar atenção na sua respiração, não vai adiantar, né? Você precisa sim estar conectado, né, com a respiração que entra e com a respiração que sai. Esse exercício, ele é eficiente em qualquer situação de pânico, situação em que você se vê sem saber o que fazer, né? Eu ensino muito, né, as pessoas. A gente costuma dizer, né, minha mãe dizia muito, né, antes de você tomar uma decisão, né, antes de você responder para alguém, conte até 10, né? Eu acho que vocês também já ouviram essa frase, né, de contar até 10. E na verdade o exercício de respiração não deixa de ser isso, né? Porque você ganha tempo, né? Você respira, inspira e aí você vai ganhando consciência e oxigenando o seu cérebro para ter uma resposta mais adequada, né? A toda e qualquer situação em que você precise realmente do seu equilíbrio. Então use sempre a respiração porque ela vai te ajudar muito, muito, em todas as situações. E no sono também, né? Porque a partir do momento que você presta atenção na sua respiração, no ar que entra e no ar que sai, você também se desconecta com o externo, né? Você precisa estar conectado com a sua respiração, com o ar que entra e com o ar que sai. Então, é importante que você esteja conectado com você. Outra coisa também que ajuda muito é a meditação. Tem muitas pessoas que meditam, né, durante o dia ou durante a noite também, mas a meditação também, você precisa estar conectado, né, coloca os fones de ouvido, né, tem algumas meditações guiadas na internet que são excelentes, né, para você poder dormir, mas você precisa estar conectado com as palavras da meditação, para que você possa, sim, ser induzido ao sono, para que você tenha uma qualidade de sono. Não adianta a gente ficar com a mente totalmente cheia de informação, né, cheia de pensamentos, se a gente não vai conseguir, né, efetivamente dormir de forma mais adequada. É importante que a gente esteja, sim,
conectada com o aqui e com o agora e com o momento, com a sua respiração, com a meditação, com as palavras da meditação. Tudo isso é importante, você se desconectar do externo e conectar com o presente, que é o que a meditação que a gente faz quando a gente começa a nossa live, né? Da gente se desconectar com tudo que está lá fora e se conectar com o aqui, com esse momento, porque é aqui e agora que você vai absorver alguns conhecimentos. Então, importante você estar desconectado e focado naquilo que você realmente precisa, né, fazer. Outra coisa assim, outra dica muito legal que eu costumo falar sempre com os meus pacientes é de você ter um caderninho, né, do lado da cama, para que você, por exemplo, né, você precisa fazer alguma coisa no dia seguinte e você acorda, puxa, eu tenho que fazer isso, eu não posso esquecer. E quando você acorda e fica preocupado em não esquecer o que você precisa fazer no dia seguinte, você já prejudica, né, o seu sono. Então, é importante que você tenha esse caderninho do lado, ou até faça essa lista, né, do dia seguinte, o que eu preciso fazer no dia seguinte, porque você sabe que você já anotou e você não vai esquecer, e você se permite se desconectar para ter o sono mais eficiente. E mesmo durante o sono, se você lembrar de alguma coisa que você precisa fazer, você já acorda, já anota e já vai dormir de novo, porque você não vai esquecer. Então você não fica preocupado em esquecer o que você tem que fazer no dia seguinte e não prejudica o seu sono, né? Então, veja que são várias dicas, né, que eu passei aqui para vocês, para a gente ter uma qualidade de sono eficiente, para a gente fazer o nosso reset para o dia seguinte, né? Quando você dorme, né, quando você relaxa, os seus músculos também relaxam, né? Você reduz a sua pressão arterial, você melhora a sua memória, melhora o seu raciocínio, você tem uma atividade cognitiva muito mais criativa quando você está descansado, né? Tem muitas pessoas que dormem e no dia seguinte, dormem 7, 8 horas, no dia seguinte se sentem cansados, né? É outro fato que também deve tomar atenção para ver o que pode estar acontecendo, pode estar sim ligado à apneia, né, a síndrome da perna inquieta, tudo isso impede as pessoas de se conectarem e descansarem, relaxarem, né, fisicamente. Então você não relaxa o seu músculo, no dia seguinte você está exausto, né, como se você nem tivesse dormido, né? E as pessoas que não dormem efetivamente, não têm essa qualidade de sono, elas são muito irritadas, né? No dia seguinte elas têm dor de cabeça, dor no corpo, dificuldade em tomar decisões, elas ficam mais depressivas, ficam mais ansiosas e pode até ocasionar hipertensão, pode ocasionar diabetes, pode ocasionar um AVC, pode ocasionar um infarto, né? Porque você precisa desse descanso para o dia seguinte. Então, é muito importante que a gente tenha uma qualidade de sono, né? Vamos tomar atenção com relação a todas essas dicas que eu passei para vocês. Se vocês perceberem que é algo recorrente, que acontece com muita frequência, né, essa insônia, essa preocupação, eu sempre recomendo que procure a ajuda de um médico. Agora a gente tem alguns exames que nos ajudam, que é aquele exame do sono, né, que avalia a sua qualidade de sono e identifica o que pode estar acontecendo. Mas é importante sim a gente cuidar do nosso sono para a gente ter uma qualidade de vida melhor também, né? Então, para a gente ser feliz, a gente também precisa dormir, né? Precisa descansar, precisa relaxar e a gente precisa identificar tudo isso. O que eu posso estar fazendo para ter uma qualidade de vida melhor, um sono melhor, para você
curtir os seus sonhos, né? Para você deixar o seu inconsciente se manifestar no seu consciente, né? Tudo isso é importante para nossa evolução. Bom, é isso que eu tinha de informação para vocês. Eu não sei se vocês querem, eu sei que algumas pessoas perguntaram algumas coisas, se vocês querem fazer algumas perguntas, se eu posso ajudar. Entendo que também cuidar do nosso sono é cuidar da nossa saúde emocional, né? Faz parte de, se você não dorme bem, se você não se restabelece, você prejudica a sua saúde emocional, a sua saúde mental também. É um ponto né, de grande preocupação. Deixa eu ver aqui. A Inajá, ela fala que me sinto assim neste momento. Como que você se sente hoje, Inajá? Que tem alguma coisa que eu possa te ajudar para que a gente possa responder aqui? De repente a sua dúvida também pode ajudar outras pessoas, né? A Edileuza fala que eu durmo bem todos os dias, porém nos dias da prática de yoga o sono é celestial. Exatamente, então veja que é importante também a gente fazer alguma atividade para relaxar, né? A Cris medita, ótimo, também ajuda. Aqui a Carla falando que fez por 3 meses direto e hoje me sinto bem conectada comigo mesmo. Eu acho que é a respiração, né, Carla? Então isso tudo ajuda, né? A gente tem que criar hábitos saudáveis, né? A gente ouvir músicas relaxantes, né? Aqui a Meire tá falando, os calores da menopausa são os responsáveis pela minha insônia hoje em dia. Sim, então, você vê, uma situação física, né, Mê? Que pode estar prejudicando a sua qualidade de sono, porque a temperatura também, né? A gente tem que tomar cuidado também, tomar conta da temperatura externa, interna do nosso corpo. E a menopausa é uma das causas, inclusive, da insônia. Isso realmente tem muita reclamação, né, das pessoas que entram na menopausa, que acabam prejudicando a qualidade de sono. Mas é fazer o que você faz, né, fazer as atividades físicas, procurar a ajuda de um médico para ver se dá para amenizar todos esses sintomas, para você ter uma qualidade de vida melhor, né. Aqui ainda já faço yoga, meditação, psicanálise, mas estou com muitas preocupações muito sérias. É interessante, Najá, que você cuide dessas preocupações, né? Se você faz yoga, faz meditação, faz a psicanálise, tem algo que você não está conectando que você precisa resolver, né? Então, é interessante você buscar até um exercício de constelação para tentar entender aonde está o foco dessas suas preocupações, né? E você retirar elas da sua vida, né? Ou até colocá-las no lugar certo para você ter uma qualidade de vida melhor. Não adianta, eu costumo, né, falar muito a respeito disso, da gente ficar muito conectado com o passado ou com o futuro, né? Que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro, que a gente tem que aceitar, né, o nosso passado, colocar no coração. A gente não vai conseguir mudar, né, o que já passou, então aceitar as coisas como elas são, para a gente poder seguir e seguir com qualidade de vida, né? E também não ficar sofrendo com o que pode estar acontecendo lá na frente. Entendo que esse momento de pandemia é algo que tem preocupado muito as pessoas, né? Então acaba criando a ansiedade, né? Então entendo que é realmente desafiador esse momento para todo mundo. A acupuntura também ajuda, né, Mê? É isso mesmo. Aqui a Carla, faço de tudo para me sentir bem, mesmo com preocupações, perdas, idade, momento atual de vida. Sim, a gente está conectado no nosso aqui no agora, né? Para que a gente não sofra e para que a gente cuide da gente, né? A gente precisa estar bem para poder ajudar o outro, né? Então, que a gente cuide primeiro da gente, antes de cuidar do outro também.
Vamos lá, o que a Inajá falou. Ótimo, Inajá, tô aqui, se você precisar de ajuda, pode me chamar no privado e a gente conversa também. Aqui é a Cris, eu sonho muito com coisas do passado. É manifestação do seu inconsciente vindo para o consciente. Então, tá tudo certo. O importante é que você esteja bem no dia seguinte, Cris. Se isso não tá te fazendo bem, é algo que a gente precisa avaliar e verificar o que pode estar acontecendo. A Marileuza ouve música. Ótimo, é isso mesmo. A gente tem que cuidar, né, do nosso dia a dia para que a gente possa descansar, ter um sono reparador, para a gente fazer o nosso reset e começar no dia seguinte. Bom, eu vou fazer um exercício sistêmico com vocês, um exercício bem rápido, né? Eu acho que eu já abordei todo o assunto referente à insônia. Eu acho que eu vou aproveitar uma live só, né? Não abrir outra hoje, e a gente fazer o nosso exercício sistêmico para a gente se conectar um pouco com a gente mesmo. Preparei um exercício muito fácil, que vocês inclusive podem fazer depois no dia a dia, para poder ajudá-los inclusive a se reconectar e conectar com você mesmo, né? E o sono não deixa de ser isso mesmo, uma reconexão com você mesmo, né? De você cuidar de você mesmo, de você fazer um carinho para você poder seguir em frente, né? Bom, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez, respirando profundamente pelo nariz, soltando pela boca. E vou pedir para vocês imaginarem uma luz em cima do seu umbigo, uma luz que reflete sobre a sua barriga e ela desce pelas suas pernas e ela sai por debaixo dos seus pés, onde tem várias raízes. Essa energia, essa luz, ela começa a se reconectar com a nossa terra, através das raízes que saem do seu pé. E essa luz, ela vai se preenchendo, vai deixando todas essas raízes muito fortes. E elas vão descendo, 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 descendo. E ela se encontra lá no centro da Terra. E essa energia, ela se reconecta com a nossa Terra. E ela fica forte, muito forte. Ela se reconecta com o centro da nossa Terra e essa energia, ela retorna muito mais forte. Ela vai subindo por todas as suas raízes e vai deixando as raízes fortes, iluminadas, com muita força. E ela vem subindo, vem subindo, vem subindo e ela chega nos seus pés. Ela abrange todos os seus pés, toda a sua perna, a sua coxa, a sua cintura, a sua barriga. E você está repleto de energia de terra. Agora, acima da sua cabeça, existe uma luz branca, linda, que inunda todo o seu corpo. E ela sobe lá para o universo. E ela entra pelo centro da sua cabeça. É a energia do universo e do Criador de tudo que é. Uma luz branca, divina, se reconectando com você,
entrando no centro da sua cabeça. E essa luz divina do Criador de tudo que é, ela se preenche dentro do seu cérebro, ela toma conta de todos os seus sentidos, auditivo, visual. Você respira com mais facilidade, a sua boca, a sua garganta. E essa luz, ela vai inundando os seus ombros, vai descendo para o seu peito, desce para o seu abdômen, toma conta de todo o seu braço, sua mão, seus dedos, e você vai ficando repleto da luz do Divino Criador. E ela desce para os seus peitos, inunda o seu coração e desce pelo seu abdômen e chega no seu umbigo, onde existe a energia da Terra. E as duas energias se conectam. E agora ela é uma só. E ela faz parte de você. Você tem a luz divina do Deus Criador de tudo que é, do divino, do universo. E você tem a força, a energia e a luz da Terra. Você está repleto de energia. E agora repita comigo. Eu sou a prosperidade. Eu sou a felicidade. Eu sou o amor. Eu sou o sucesso. E eu sou a abundância. Mais uma vez. Eu sou a prosperidade. Eu sou a felicidade. Eu sou o amor. Eu sou o sucesso. E eu sou a abundância. Pela última vez. Eu sou a prosperidade. Eu sou a felicidade. Eu sou o amor. Eu sou o sucesso. E eu sou a abundância. Respirem profundamente pelo nariz, soltem pela boca. Mais uma vez, respirando profundamente, se sentindo preenchido de energia de terra, preenchido de energia do Divino Criador. E percebe o quanto você é poderoso. Eu posso, repitam comigo. Eu posso. Eu consigo. Eu sou feliz. Respirem profundamente. No momento de vocês, eu vou pedindo para vocês voltarem, se conectando aqui comigo. Foi bom? Gostaram? Uma forma da gente se conectar com as nossas energias, a energia do divino, a energia da terra, né? A gente tem tudo. O que a gente vai precisar mais, né? A gente precisa se reconectar, né, com o nosso Criador, se reconectar com a nossa terra, que são eles que nos dão a energia que a gente precisa, né? E a força que a gente precisa para enfrentar o nosso dia a dia, as nossas dificuldades. A gente precisa se reconectar, né? E acreditar que essa energia, ela tá aqui presente a todo momento, a hora que a gente quiser, no momento que a gente quiser.
É muito fácil a gente acessar, né? Eu vou tirar a nossa cartinha. Vamos ver, já tô aqui. Vamos lá. Nossa cartinha do dia. É o amor que nos liga à nossa família e ao nosso destino. Então, não tem outra palavra senão amor, né? A gente tem que falar de amor a todo momento, né? Acreditar que o amor é tudo na vida da gente. É isso aí, aqui a cartinha, cartinha da Lê, que ela adora. E o amor, ele é tudo, né? Pra gente se reconectar. A gente usou agora muito do amor para fazer a nossa live de hoje. Falei com muito carinho para vocês de tudo que a gente pode fazer para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Fiz com vocês uma meditação para a gente se reconectar com o nosso divino Criador, para a gente se conectar com a nossa terra, com a nossa energia. Tá tudo aqui, né? A gente produz tudo, né? Basta a gente acreditar na gente mesmo para a gente poder seguir em frente, para a gente ser feliz, né? E para a gente ter sucesso. Amor e sucesso. Gente, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Espero ter trazido muita informação. Aqueles que precisarem de mais alguma ajuda minha, podem me chamar no meu Instagram, né? Kátia Lima, Constelação Familiar. E a gente vai se reconectando, eu vou ajudando vocês. E a gente vai se encontrando aí na próxima live no sábado, mas a gente tá aqui ligado com vocês no dia a dia também, tá bom? Gratidão a todos vocês pela presença e espero vocês no próximo sábado. Um beijo no coração, eu vou esperar as pessoas mandarem as mensagens, daqui a pouco também cai a live e vejo vocês no próximo sábado às 11 horas. Muito obrigada. Beijo! Posso, Cris? A cartinha é o amor que nos liga à nossa família e ao nosso destino. Fica invertido para vocês, né? Obrigada, Lê. Obrigada, Eliana. Edileuza, muito obrigada também pelo carinho e por vocês estarem sempre aqui comigo também. Obrigada, viu? Obrigada, Carla. Cláudia, muito obrigada. Obrigada mesmo, Cláudia. Obrigada pelo carinho de sempre. Tá bom? Obrigada, Cris. Conseguiu pegar a mensagem? Obrigada, Lê. Vale. Ô, Vale, você tá aqui, Vale. Tudo bem com você? Tudo bem, Vale? Que ótimo que você tá aqui. Espero você no próximo sábado também, hein, Vale? Oi, Najá. Obrigada. Eu tô aqui. Se você precisar de ajuda, me chama, tá? No particular, no Instagram e a gente vai conversando, tá bom? Conta comigo. Kátia, obrigada. Mônica, muito obrigada. Ale, obrigada. Obrigada, Cris. Muito carinho por vocês. Ótimo tá aqui. Obrigada, Cláudia. Ah, agora a Vale tem Instagram. Que bom, Vale. Vale, todos os sábados, hein? Às 11 horas eu quero você. Olá, Vale, você tá muito linda. Muito bela essa garota. Muito bela, muito bela. Agora tem Instagram, pode participar das minhas lives, hein, Vale? Pati, obrigada. Oh, Mônica, que legal. Se ela precisar de ajuda, eu tô aqui, tá bom? Que ótimo. Pede para ela me chamar no Instagram que a gente vai conversando ou passa o meu celular para ela, tá, Mônica? Se eu puder ajudar, com certeza. Tá bom? Bom, vai encerrar aqui daqui 25 segundos a nossa live. Espero vocês no próximo sábado, tá bom? É isso aí, Vale. Espero você no próximo sábado, hein? Tá bom? Agora que você tem Instagram, pode estar aqui comigo. Beijos no coração de vocês.